Fala galera, hoje é dia de Josué 17, vamos lá. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o filho de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés, e o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo a mão direita até aos moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua. Porém, Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Era estas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azé, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azé tinha Manassés e Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Tanak, e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido, e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Refaim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens. Uma só sorte não terás, porém as montanhas serão tuas. E pois que bosque é, cortam, e as suas saídas serão tuas. Porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Bom, galera, Josué 17, amanhã Josué 18. Falou!